Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Agropet Roraima e RL Imóveis. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pela tela da Band. Aqui você fica bem informado sobre saúde, bem-estar e prevenção. Participe do Doutor Me Consulta encaminhando a sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão de temas para os nossos especialistas da saúde. E não deixe de seguir o Doutor Me Consulta também nas redes sociais. Quero aproveitar e mandar um super beijo aos meus parceiros Santa Doce Store, Santa Joia e também ao Roberto Milas, que é o responsável pela minha produção, cabelo e maquiagem. E ele atende lá na Estética e Salão Corpo e Mania. E agora, o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. A meditação é um exercício interior que envolve a respiração, concentração e postura e nos coloca em contato com o equilíbrio geral do corpo. Quando praticada constantemente, é capaz de educar a mente a lidar melhor com as emoções, ansiedade e como a conviver melhor consigo mesmo. A meditação é uma técnica super eficaz, pois ela trabalha e melhora a saúde física e mental de quem pratica e aumenta a sensação de bem-estar. Em algum momento da vida você já pensou em ir ao psicólogo e surgem aquelas perguntas: como será essa primeira consulta? Será que eu vou ficar falando e ele só vai me escutar? Será que é uma pessoa confiável? Eu posso realmente me abrir com essa pessoa? Bom, é sobre este tema, a primeira consulta com o psicólogo, que eu converso com a psicóloga doutora Júlia Arnaud. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente que agradece. Doutora, então, essa primeira consulta com o psicólogo, como que ela acontece? Então, muitas pessoas realmente têm essa crença que você falou de que vão ao psicólogo e vão ficar só falando, ele vai ficar só ouvindo, e não é bem assim. O fato é que você realmente precisa entender que quando você vai a uma consulta psicológica, você vai mais falar do que ouvir, né? Porque a ideia é que a gente esteja ali para acolher você naquele momento de vulnerabilidade, entender o que tem acontecido com você naquele momento, para que a gente consiga fazer uma intervenção a partir disso. Então, realmente, você vai falar bastante, a gente vai ouvir, mas a ideia é fazer sempre uma intervenção com base naquilo que você nos traz. Olha, doutora, a gente já vai começar aqui a nossa entrevista com a participação do telespectador. Certo. Vamos saber quem é na tela. Oi, gente, eu sou a Márcia e eu queria saber o que falar na nossa primeira consulta com um psicólogo. Então, geralmente quando você procura a ajuda do psicólogo, você chega com uma demanda inicial, mas nem sempre essa demanda inicial é de fato a causa dos seus problemas. Por isso, na primeira consulta, a gente faz a anamnese, que é uma entrevista mais estruturada, com base na história de vida desse paciente. Então, a gente faz uma investigação com base na sua história de vida, e aí você vai falar sobre coisas que já te aconteceram, aspectos que influenciaram também naquilo que você vive hoje, na forma como você vive. Então, é basicamente tudo que envolve você e a sua vida que vai ser falado naquele momento. Doutora, vamos para mais uma participação. É a Sandra Rodrigues, do bairro Aeroporto. Ela pergunta o seguinte: como posso identificar que preciso ir ao psicólogo? Então, Sandra, existem sim alguns sinais que você pode estar prestando atenção e que quando identificá-los já é mais do que na hora de procurar a psicoterapia. E alguns deles são: quando você percebe que a forma como tem reagido frente a determinadas situações está muito disfuncional, você vai do 8 a 80, né? Ora eu fico muito explosiva, outra eu fico muito deprimida, muito triste. Quando percebe que as suas emoções e os seus pensamentos estão confusos, quando percebe que precisa ressignificar a sua relação com as outras pessoas e até consigo mesmo, aprender a se relacionar melhor, porque a gente sabe que isso também é uma questão, né? Dentre várias outras coisas. Por exemplo, quando você percebe também que está muito ansiosa e isso tem te paralisado, tem afetado a qualidade das suas atividades no dia a dia.
Isso é um ponto muito importante também, dentre várias outras coisas que a gente pode ir citando e que você pode também pesquisar e ver em outras fontes. Doutora, a psicoterapia, ela poderia servir também como prevenção e não apenas para essas pessoas que realmente já estão precisando da ajuda? Com certeza, Kelly, você citou um ponto muito importante, porque as pessoas ainda têm essa visão distorcida que a psicoterapia, que ir ao psicólogo é só quando você já tem um problema instalado. E não é verdade. Por quê? Problemas todos nós temos. A diferença está na forma como nós lidamos com eles. Então, a psicoterapia vai te ajudar justamente a aprender mecanismos para lidar melhor com esses problemas que são comuns a todos nós, né? E isso vai fazer com que evite de você desenvolver uma ansiedade patológica, uma depressão e até mesmo outros transtornos de humor. Eu sempre comento assim, acho que todo mundo merecia, né? Fazer uma terapia. Com certeza, é um investimento. Verdade, é um investimento, doutora. A gente tem mais uma participação da Helena Dias, ela é do bairro Pintolândia, e ela diz o seguinte: nunca fiz terapia e eu gostaria de saber o que devo considerar na hora de escolher um profissional. Existem abordagens diferentes? Sim, inclusive essa é uma pergunta muito bacana, porque eu costumo frisar muito esse ponto nas minhas redes sociais. Por quê? Assim como em outras áreas da saúde, na área médica, por exemplo, onde existem várias especialidades, né? Na psicologia também existem as abordagens, que é o que vai influenciar na forma como o profissional vai lidar com aquele paciente e vai atuar no tratamento, né? Então, assim, dentro da psicologia existem várias abordagens diferentes. Algumas das mais conhecidas é a própria psicanálise, por conta de Freud, né? A terapia cognitivo-comportamental, que inclusive é a abordagem que eu trabalho no consultório, a humanista, a sistêmica. Então, assim, existem uma gama de abordagens que vão influenciar na forma como esse profissional vai lidar com você no consultório e em como ele vai intervir no seu caso. Por isso que eu sempre falo que é importante você perguntar, antes de marcar a consulta, qual é a abordagem que o profissional trabalha. Tirar mesmo as suas dúvidas em relação ao que você precisa, porque isso acaba facilitando o processo e você já vai sabendo que está mais ou menos identificado com a forma como aquele profissional trabalha. Uma outra coisa que eu costumo frisar bastante é que as redes sociais hoje servem como um portfólio para a gente, né? Um cartão de visita. Então sempre procure pesquisar nas redes sociais dos profissionais que você tem interesse. Por quê? Lá você descobre a forma como ele se comunica, se você se identifica com a abordagem que ele usa, com a postura que ele utiliza, e aí as chances de você não ter uma boa experiência ou até mesmo de desistir do processo diminuem bastante. O que acontece, acho que na maioria das vezes, né, doutora, você busca um psicólogo, não consegue ter aquela afinidade, que é muito importante, até porque você vai estar se abrindo para uma pessoa, vai estar contando a sua intimidade, né, os seus fantasmas, Exatamente. enfim. E aí você não sentir que você pode ter uma segurança naquele profissional, faz com que até essa pessoa desista do processo, como a senhora mencionou aqui, e muitas vezes nem busque ajuda com outros profissionais. Exatamente. Ela fica tão desacreditada que acha que todos vão ser do mesmo jeito. E essa primeira consulta também serve para a gente criar esse vínculo. É o que a gente chama de rapport no consultório, né? Precisamos criar aquele vínculo para que você se sinta à vontade em se abrir comigo, sinta confiança no processo e confie também de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ocorrer bem. Doutora, e sobre o sigilo, como que funciona essa questão? A gente pode realmente se abrir? Esse psicólogo, ele vai ser realmente uma pessoa de confiança? Então, o meu segredo mais mortal do universo, ele vai guardar com ele? Essa é uma pergunta bem relevante também, Kelly, porque é óbvio que essa parte do sigilo, ela conta muito e é muito importante, não só para vocês, como para a gente também. Toda profissão ela é regida por um código de ética e a psicologia não é diferente. No nosso código de ética existe um artigo que fala em que nós não podemos abrir tudo aquilo que é conversado durante as sessões, naquele período em que nos encontramos. Só existem duas exceções que nós podemos quebrar esse sigilo, que é quando o paciente apresenta risco de vida para si mesmo ou para outra pessoa. Diferente disso, o Código de Ética te resguarda e nos resguarda também, porque você precisa segui-lo, senão existem punições, né? E você também fica resguardada porque sabe que ali vai ser cumprido, porque existem realmente consequências caso você faça o contrário. Então pode ficar tranquila, pode se abrir, mas tem uma outra questão também que eu acho bem relevante lembrar, que na hora de escolher o profissional, você pode ir até o Conselho Regional de Psicologia da sua cidade, no caso nosso aqui de Boa Vista, e pesquisar, procurar se informar se esse profissional responde a algum processo ético disciplinar. E aí você fica mais seguro, né, se o profissional não responder. Você fica realmente mais tranquilizado com isso. Verdade. Então é uma dica que vocês podem seguir e procurem sempre saber bastante sobre o profissional que vocês escolherem, porque quanto mais informações, mais respaldados em relação a isso vocês estarão.
Tá certo, doutora. Muito obrigada por todas essas informações e volte sempre ao Doutor Me Consulta. Eu que agradeço, Kelly. Semana que vem eu tô aqui de volta pra gente falar mais um pouquinho sobre saúde mental. Obrigada. A gente que agradece. Olha, o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas não saia daí que já já eu volto com muito mais para você.